E a safra 2021-22 de soja está prestes a começar aqui no Brasil. Em mais algumas semanas a gente já pode começar a plantar, termina o vazio sanitário e a gente agora precisa entender quais são essas perspectivas que o produtor brasileiro tem, principalmente depois dos problemas acumulados que a gente viu acontecerem na safrinha de milho, que foram problemas bastante sérios, perdas bastante tristes para o produtor brasileiro, que vem carregando essa preocupação, portanto, para a safra 21-22. Mas, pelo que me parece, a gente tem perspectivas bastante positivas, a gente deve ter um aumento de área considerável, né? Índices de produtividade que podem ser melhores e uma safra que pode superar 140 milhões de toneladas nessa temporada 2021-22. Para entender essas primeiras impressões da safra nova, a gente convidou para conversar hoje o professor doutor Elmar Floss, que é um dos maiores fisiologistas do Brasil e também professor e diretor do INSEA, o Instituto de Ciências Agronômicas, e já está conosco aqui então o professor Elmar. Seja bem-vindo, professor, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada pela presença. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Um prazer é todo meu. Estou à disposição e é sempre muito bom a gente trocar algumas ideias e apresentar para todos aquilo que a gente vai aprendendo ao longo da vida, para que aqueles que nos acompanham possam, quem sabe, extrair dali alguma informação importante para essa nova safra que estamos iniciando. Apesar de tudo, sempre com otimismo, né? Sempre com votos de que tudo corra bem e possamos realmente continuar essa senda extraordinária que o Brasil vem trilhando nesses últimos anos, de bater recordes a cada ano que passa de produção, já se tornando o principal produtor mundial, o maior exportador, e não apenas as divisas, que é a principal exportação, principal produto de exportação que nos traz divisa e financia o nosso desenvolvimento, mas indiretamente também. Nós só somos grandes exportador de carne de frango, o segundo maior exportador no mundo e o quarto maior de suíno, porque temos proteína vegetal, porque temos o farelo de soja combinado com o milho. Então, realmente sempre importante a gente tratar dessa cultura extraordinária que é a soja. Professor, eu queria primeiro entender do senhor o seguinte: o produtor tem trazido uma preocupação maior desses problemas todos que ele viveu na segunda safra de milho para esse início de safra 2021-22. Pergunto isso pelo seguinte: há preocupações com os níveis de umidade no solo, esse inverno que foi talvez um pouco mais seco do que o normal, e essas projeções e previsões climáticas que divergem um pouquinho de um instituto para o outro, isso já é uma preocupação para começar a safra 2021-22? É verdade. As duas preocupações dos produtores são que houve um aumento significativo do custo de produção, porque em função daqueles preços extraordinários da soja, a partir da última safra aí, preços não esperados, não tem nenhum agricultor que esperasse que um dia ele poderia vender soja a R$180, né? Mas diante do aumento da procura e baixando os estoques, e como nós sabemos que os preços também são formados de forma especulativa, não apenas pela lei da oferta e da procura, os insumos aumentaram muito. E a outra é que realmente, como você diz, né, nós temos nesse momento um pouco de incerteza em relação ao clima. Nós estamos vendo realmente um inverno seco. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, nós temos regiões aí onde o trigo já está afetado pela falta de chuva, que é a região das Missões, que planta trigo mais cedo, eles começam a plantar trigo já a partir de maio, e esse trigo espigando com uma condição de estresse hídrico muito grande. As outras regiões mais frias aqui ainda, a semeadura foi mais tarde, aí ainda não está afetando, porque não está passando da fase reprodutiva. Então, nós não temos nesse momento realmente muita certeza sobre como é que vai ser a questão do regime hídrico para a próxima safra. A maior probabilidade nesse momento, pelo menos os institutos que eu acompanho, são que nós vamos ter um ano neutro. Um ano neutro, ou seja, as médias de temperatura das águas do Oceano Pacífico vai ficar próximo da média. E próximo da média, nós temos, na verdade, uma grande incerteza, porque quando a gente vai olhar os dados meteorológicos, assim, desde 1961,
a gente vê que em anos neutros, por exemplo, aqui no sul do Brasil, então me refiro aos estados de parte, um pouco do sul do Mato Grosso do Sul, um pouco sul de São Paulo, mas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são anos de instabilidade climática. Quer dizer, é comum nesses anos assim, você ter assim, 3 semanas sem chuva, depois chover a média do mês num final de semana. E isso que está se desenhando. E nesse momento, a probabilidade é que a chuva no Brasil Central ela venha um pouco mais tarde, como foi no ano passado. E isso é ruim porque atrapalha a cultura do milho. Veja que nós já tivemos esse ano esse problema, o atraso na implantação da soja por falta de chuva do oeste do Paraná, parte do Mato Grosso do Sul, Goiás, depois fez com que se implantasse o milho mais tarde. E aí veio falta de chuva, a chuva escasseou mais cedo, e nós tivemos o problema de perda de milho por geada aí no Paraná, e lamentavelmente o Brasil perdeu aí nessa jogada, diante da estimativa inicial e da realidade que vivemos, entre 12 e 14 milhões de toneladas de milho. Professor, e o senhor me dizia, antes da gente entrar no ar, que diante dessa preocupação e daquilo que foi vivido, portanto, na segunda safra de milho, o produtor brasileiro começa essa safra, obviamente, investindo um pouco mais em tecnologia, mas também muito focado em práticas de manejo que possam mitigar essas adversidades climáticas que podem aparecer. O clima é um fator completamente incontrolável, né? Há vários fatores que o produtor pode controlar, o clima não é um deles, mas ele vem buscando, então, essas práticas que possam mitigar os efeitos de problemas de clima que possam aparecer. A gente está falando de que tipos de prática, professor? O que é possível fazer quando a gente olha para a cultura da soja, pensando em mitigar esses problemas, ou os efeitos desses problemas? Olha, em primeiro lugar, a melhoria das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo para evitar a erosão, o impacto direto da gota de chuva e aumentar o armazenamento de água. Então, se a chuva está escassa, nós temos que armazenar o máximo possível dessa água, porque essa água armazenada no solo, ela vai já atender a demanda da minha cultura por mais tempo. Então, isso é de fundamental importância. E eu vi agora nas minhas andanças aí de que esse ano os agricultores, me parece, principalmente no sul do Brasil, aumentaram a cobertura, ou seja, eles implantaram coberturas, consórcios de diferentes espécies e tal, e isso é fundamental. Em segundo lugar, é preciso que o agricultor também diversifique cultivares com diferentes ciclos, para que não tenha assim uma lavoura inteira florescendo ao mesmo tempo, ou na fase mais crítica, mais sensível, que é a fase que dá passagem de flor para a formação de vagens ou legumes, que essa é a fase mais crítica da soja. Então, não apenas cultivar diferentes cultivares de mesmo ciclo, mas diversificar ciclos diferentes, né? Onde é possível diversificar a época de semeadura, deve-se fazer. Claro que a maior região produtora de soja do Brasil, onde nós fizemos essa extraordinária sucessão soja-milho, ou sucessão, em alguma parte, soja-algodão, ele não tem alternativa, ele tem que implantar o mais cedo possível. A terceira prática importante, Carla, é o uso de sementes de vigor, não baseada apenas no poder germinativo, mas no teste de vigor, porque uma semente vigorosa, ela emerge mais rapidamente, mais uniformemente, ela forma uma plântula mais vigorosa, que ela sofre menos com os estresses abióticos, fatores climáticos, e também sofre menos com os fatores bióticos. E essa plântula, ela tende a enraizar mais. E o grande segredo para minimizar esses estresses, mitigar estresses, é a planta ter um sistema radicular mais desenvolvido, principalmente mais profundo. Porque quando o sistema radicular é muito superficial, basta alguns dias sem chuva, o solo vai secando de cima para baixo e as raízes já não alcançam. Outro aspecto importante é cuidado no tratamento de sementes. Eu defendo a ideia de que o tratamento de semente não deve ser com qualquer produto. Não se trata aqui de discutir se o produto é bom ou é ruim, mas ele é adequado ou inadequado dependendo da praga que eu tenho.
Então, o agricultor fazer um diagnóstico agora, qual é a praga que está predominando? E buscar o tratamento de semente com aquele inseticida que é mais eficiente para esta praga. Qual é o patógeno? Qual é o histórico da lavoura em patógeno? Qual é o patógeno presente na semente? Além de fazer um teste de vigor, fazer um teste de patogenicidade. Então, já adquirir aquele fungicida mais específico para o patógeno que está presente. Porque eu não posso perder raiz. Se eu tenho uma probabilidade que talvez, de novo, tenhamos escassez de água, eu preciso ter o máximo de raiz, porque a eficiência da absorção de nutrientes e a eficiência da absorção de água é uma relação entre a superfície de raiz em contato com a superfície de solo. E, por último, uma adubação racional. Uma adubação racional. Não sei o que é racional. Você sabe qual é a necessidade da cultura em função do histórico de produtividade. Você ter uma análise de solo e saber qual é a disponibilidade que tem no solo. E a adubação racional é a diferença entre a necessidade de cultura para determinada produtividade menos a disponibilidade no solo vezes o fator de eficiência. Especialmente em anos que há probabilidade de chuva a menos, é reduzir a colocação de potássio na linha, porque o potássio é muito salino, e aí as plantas sofrem muito mais, principalmente inibindo o crescimento de raiz, quando há pouca água. Quando chove bem, nós podemos até aumentar um pouco o potássio. Então, nesse caso, não é diminuir o potássio, porque o potássio é, de todos os nutrientes, o mais importante para aumentar a concentração osmótica no interior da planta e a planta reter mais água, para perder menos pela transpiração. Agora, vamos colocar esse potássio preferencialmente a lance. Ou seja, eu sempre tento trazer aqui, né, professor, um espectro amplo da safra, mas é importante a gente lembrar também que nós temos ali condições muito particulares de cada região e de cada produtor. Mas eu entendo que essas práticas que o senhor acabou de descrever, elas sirvam para ser adaptadas para todas as regiões onde se produz soja hoje nesse país, né? Com certeza, com certeza. Então, o Brasil Central, claro que tem esse problema do inverno, de não ter chuva, Sim. Então não há desenvolvimento, mas eu fico impressionado cada vez que eu ando na região daqueles produtores que, por exemplo, fazem a soja, implantam milho em safrinha e faz o sistema Santa Fé, ou seja, já implanta a braquiária junto, ou nos solos mais pobres, estilosantes, ou até colocando a crotalária. E aí essas plantas de cobertura, que são bastante rústicas, elas ainda se desenvolvem e criam uma condição de estrutura de solo melhor e, consequentemente, aumentando a palhada para quando vier a chuva, o que é muito interessante. Porque a palhada, além dela aumentar a infiltração de água, porque ela reduz o escorrimento, como ela é clara, ela reflete mais raios solares, o aquecimento do solo é menor e as perdas por evaporação são menores. Sim. Então, esse é o grande segredo de uma agricultura sustentável. É você ter palha. É ter palha em superfície. Como diz o professor Antônio Santi, que eu admiro muito ele, né? Uma lavoura que não tem palha não merece nenhuma tecnologia de manejo. E é interessante a gente observar que nas últimas safras a gente viu, de fato, o produtor brasileiro se empenhar em fazer realmente uma cobertura de qualidade, né, professor, buscando aprimorar essa técnica, né, que é uma técnica muito particular, né, particularmente deu muito certo aqui no Brasil, né. E a gente tem visto uma tentativa, de fato, dos pesquisadores, né, como o senhor mesmo e os seus colegas, de aprimorarem essa prática, porque realmente as condições climáticas no Brasil, elas são diferentes, elas exigem, portanto, práticas que precisam estar em constante aprimoramento, justamente para continuar garantindo bons resultados de produtividade, inclusive um incremento de produtividade safra a safra, né? Exatamente. Nós temos que assumir realmente isso que você fala, Carla. Nós temos que assumir que nosso clima é instável.
Exato. Então, quando eu planejo, nesse momento que eu estou planejando a próxima safra, planejar ela estrategicamente para alguma deficiência hídrica. E aí nós conseguimos, então, antecipadamente mitigar esses fatores. Eu vou te dar um exemplo aqui que as cooperativas fizeram aqui, principalmente da CCGL em Cruz Alta, Coraça e Fiorim, eles, não nessa última safra, mas na safra 19-20, onde o Rio Grande do Sul teve a maior estiagem dos últimos 7 anos, e eles acompanharam aquelas lavouras dos agricultores que fazem isso, que eu coloquei aí, sempre o solo em cobertura, foi feita uma correção adequada e tal. Esses agricultores colheram, em média, 48 sacas. Poxa, mas 48 sacas é baixo. Mas a média do Rio Grande do Sul, que foi 30, foi alta. E aqueles agricultores que eles acompanharam, que não fazem isso, não cobrem o solo, não previnem, o rendimento foi 35, ou seja, 13 sacas de diferença. Ora, o custo de fazer coberturas, de implantar, de fazer o colher, semear, colher, quer dizer, colheu a soja, colheu o milho, imediatamente implanta culturas de cobertura, de preferência um consórcio, porque aí você tem, em primeiro lugar, consorciando, você tem uma produção de biomassa maior. Consorciando diferentes espécies, você tem diferentes sistemas radiculares. Um é mais fasciculado, um é mais pivotante. E também as plantas liberam exudatos radiculares diferentes. Cada espécie libera um tipo de substância. E essas substâncias, esses exudatos, são fundamentais para ativar a vida, a microbiota desejável que nós queremos. E quanto mais micro-organismo benéfico no solo, eles ajudam na supressão dos patógenos. Então, 13 sacos a mais no ano, que foi a maior estiagem dos últimos 8 anos, é uma demonstração muito clara, né, de quanto isso é importante. Professor, o senhor falou também sobre a questão da escolha das sementes, né? Sementes de vigor, fazer esse teste de vigor, que é extremamente importante. Já ouvimos o senhor falar em outras situações aqui sobre como isso é determinante para o sucesso da safra. E eu queria tratar com o senhor também sobre a questão do tempo da semeadura, do momento ideal de começar a semear. Muitas vezes o produtor fica aflito, né? Tá ali com todos os seus insumos comprados, a sua janela está passando, as chuvas não chegam, ele se arrisca e planta no pó. Ou deu uma primeira chuva, ele planta e depois vai sofrer com alguns dias de tempo mais seco. Ou uma terceira situação ainda, as previsões estão indicando a chuva, ele planta, claro, acompanhando isso, e as chuvas não chegam. Existe um cenário onde o produtor pode estar menos exposto na hora de determinar o início efetivo da sua semeadura, do seu plantio para uma safra? Bom, realmente esse momento da semeadura é muito importante. Vou falar um pouquinho antes do vigor, né? Porque, infelizmente, a maioria dos produtores ainda, eles apenas seguem o poder germinativo da semente. E o poder germinativo, ele é determinado numa câmara de germinação, tudo em condições ótimas, temperatura ótima, umidade ótima, luminosidade ótima ou ausência de luminosidade, dependendo da espécie, onde não tem pragas, não tem doença. Ora, essa não é a condição que a semente encontra na boca da semeadora. Então, o que é o vigor, os testes de envelhecimento precoce? É você submeter a semente a um estresse, como se fosse o estresse de campo, e depois avaliar o poder germinativo e saber. E aí há uma diferença. E realmente, a nível de campo, o estabelecimento e o rendimento da cultura correlaciona muito melhor com o vigor da semente do que com o mero poder germinativo. Então, realmente é importante o agricultor, 30, 40 dias antes de iniciar a semeadura, ele pegar os lotes e fazer a amostragem, fazer esse teste. Como eu disse também, já aproveita e faz o teste de patogenicidade para saber que patógenos estão associados para escolher o melhor inseticida. Realmente, essa questão do plantio no pó, ela é um dos pecados mortais que os agricultores brasileiros cometem, né? Como você disse, né? Aquela ansiedade, já está no momento, ele não está
a grande preocupação é o milho em sucessão. É claro. Poxa, mas agora está na época de plantar, e se eu não planto, vai atrasar o milho, não vou poder colocar o milho safrinha e tudo isso aí. Só que, na verdade, é preciso a gente parar um pouquinho, fechar o olho e pensar um pouco. Como aconteceu no ano passado, né? Teve uma região aí do Paraná que os colegas me consultavam e diziam, olha, não tem previsão de chuva nos próximos 21 dias. E, de fato, a chuva só veio 28 dias depois. Sim. Pois é, mas nós não conseguimos segurar os produtores, eles querem plantar. O que aconteceu? Aqueles agricultores plantaram no pó, tiveram problema de emergência, a planta que emerge não tem vigor, então enraiza menos, ela ramifica menos, ela vai ter menos nós, então vai ter menos vagem. E aí o rendimento foi medíocre, né? 27 sacos, 30 sacos por hectare. E aqueles que esperaram, que tiveram a paciência e só começaram a plantar soja depois que veio uma boa chuva é pelo menos 60 milímetros, e aí é importante. Quantas vezes se viu isso no Brasil Central? Deu uma chuva boa, 60, 70, 80, o pessoal larga. Só que os institutos meteorológicos, olha, choveu agora, mas não tem nenhuma previsão de chover as próximas 3 semanas. E aí vem aquele caso que você falou, cara. Aqueles 60, 80 de chuva foi suficiente para a semente germinar, mas aí depois ela sofre a plântula por falta de água, que também determina um mau desenvolvimento e baixo de rendimento. Então, claro, a agricultura é um pouco de arriscar, né? Tem que arriscar. Poxa, eu vou fazer uma parte, mas não faça toda a lavoura. Não começa ali, só, olha, não temos que largar porque estamos atrasados, porque isso acaba refletindo, quando você vai olhar o rendimento, a rentabilidade total, isso não foi interessante. Então, veja o que aconteceu no Paraná. O pessoal, muito bem, não puderam plantar cedo, e aí atrasou a implantação do milho. O agricultor sabia que tinha um risco grande de plantar tarde. Mas imagine, preço do milho a R$100 a saca. Né? Vamos arriscar. E aí, infelizmente, esse frio mais intenso, como já não tivemos há vários anos, infelizmente, colheu uma parte desse milho. Infelizmente, a lavoura é uma indústria de céu aberto, né? Não temos controle sobre nenhum fator climático, mas temos que ir minimizando isso aí. E outro, por último, é um outro pecado que se comete. O agricultor planta no pó, tem pouca umidade, e aí ele afunda a semeadura. E a gente chega na propriedade e diz, mas por que está plantando mais fundo? Não, porque em cima está muito seco, embaixo tem mais umidade. Aí você só piora a situação. Porque quando você planta semente de soja a mais de 5 centímetros de profundidade, isso para mim não é semeadura de soja, isso é sepultamento de semente. Está morta e sepultada a semente. E o senhor indica um aprofundamento de quanto, professor? O que é o ideal? No máximo 5 centímetros, uma velocidade de semeadura entre 4,5 no máximo 6, devagar, né? Não fique brabo, Barrichello, mas o método de semeadura ideal de soja é o método Barrichello. Devagar, bem devagar. Esse método, em algum momento, ia servir para alguma coisa, hein, professor? É verdade. Sempre tem, sempre é possível aproveitar. Sempre. Professor, ontem nós fizemos uma live no Instagram com o Claudeir Pires, que é um grande admirador do senhor também, um grande estudioso também da cultura da soja. E ele falava... Eu assisti, muito boa. O senhor estava junto conosco, foi uma grande honra para mim saber que o senhor estava lá nos acompanhando. E a gente falava sobre essa tecnologia embarcada, que hoje o produtor tem a seu favor, né? Muitas variedades. O senhor falava também, antes da gente entrar no ar, sobre como a transgenia mudou a cara da agricultura brasileira e como nos trouxe um potencial imensurável. E a gente falava sobre o fato do produtor, às vezes, não plantar o refúgio nos seus campos, né? E coloca ali uma variedade excelente, né? Mas esquece de fazer o refúgio. Isso ainda é bastante comum entre os sojicultores brasileiros e precisa mudar o quanto antes, professor? Infelizmente, isso é uma realidade. O agricultor não se conscientizou da importância de mantermos essa tecnologia. Porque quando não se faz refúgio, nós estamos encurtando a vida da tecnologia. Vejam no caso da soja BT, aí você pega no Brasil Central, o agricultor plantando soja BT sem refúgio,
Depois, em sucessão, milho BT sem refúgio, Não ou dá. então plantando algodão BT sem refúgio. Então, isso é um cemitério de tecnologia, né? Isso, lamentavelmente, é um cemitério num país de temperatura alta, onde, então, nós temos muito mais pragas, nós temos muito mais patógenos aqui do que nas regiões mais frias, e essa é a realidade, né? Então, nós temos que ter muito mais cuidado, e graças à tecnologia, graças a essa tecnologia, esse evento biotecnológico embarcado no nascimento, nós temos já uma prática importante para minimizar os gastos com inseticida, e às vezes o inseticida sozinho não resolve, porque tem que aplicar com uma frequência muito grande. Sim. Então, realmente, esse é um cuidado que nós temos que ter permanentemente, fazermos o refúgio, seja no milho, seja na soja, para conseguirmos manter por mais tempo essa tecnologia viável. Professor, a gente tem projeções nesse momento de uma área que pode superar 40 milhões de hectares no Brasil, uma safra que pode passar de 140 milhões de toneladas. Com a sua experiência, aquilo que o senhor já viu, né? Mas o senhor também falou sobre todas as revoluções que o senhor presenciou na agricultura brasileira. O senhor acha que a gente tem espaço, de fato, para alcançar esses números? E mais do que isso, o senhor acha que a gente deve ter índices de produtividade maiores do que em safras anteriores, justamente diante dessa combinação que o produtor tem apostado em garantir essas boas práticas de manejo para mitigar principalmente esses problemas do clima e essas escolhas melhores de momento e de produtos que vai utilizar para começar essa safra 2021-22? O senhor acredita que a gente tem um espaço para um crescimento de produtividade considerável nessa nova temporada? Carla, se a partir de setembro, meados de setembro, a gente vê que realmente as chuvas virão normal, isso é muito mais um desejo do que efetivamente o que os prognósticos climáticos estão mostrando. Eu acredito tranquilamente em aumento de 2 milhões de hectares, desde logo, é preciso dizer que isso não significa desmatamento de Amazônia de 2 milhões, como a gente ouve essa preocupação, né, por pessoas que não sabem exatamente onde a soja é plantada. Porque o Brasil tem uma área muito grande. Veja, Carla, hoje a gente fala que nessa última safra, essa safra recorde de produção de grãos, somando todos, infelizmente tivemos essa perda no milho, mas se não tivesse perda no milho, seria acima de 272 milhões de toneladas já. Nós fizemos ela em 68 milhões de hectares, ou seja, ocupando 8%, vamos arredondar, do território brasileiro. Só que não é exatamente 68 milhões de hectares que foram ocupados para fazer isso. Na verdade, nós fizemos isso em aproximadamente 46 milhões só. Sim. Como? Porque eu tinha 38 milhões de hectares de soja e depois eu coloquei sobre isso alguns milhões de hectares de milho, portanto, é a mesma área territorial, só que duas culturas. Nós plantamos no sul trigo, aveia branca, cevada, canola, e depois colocamos soja ou milho. Então, na verdade, nós estamos fazendo essa produção de grãos arredondando um pouquinho menos, 46 milhões de hectares. Sim. Quer dizer, isso dá uma percentagem menor. Então, nós temos área extraordinária só no Brasil Central, área de cerrado, área de pastagem degradada, que hoje produz menos de 45 quilos de proteína animal por hectare ano, onde nós sistematizamos, aplicamos calcário, corrigimos acidez, combinar calcário com gesso, fazer uma adubação. Poxa, quando chove bem, já colhemos aí próximo de 3 toneladas no primeiro ano, colocamos mais milho, que dá mais umas 6, nós já colhemos 9 toneladas de milho. Com 9 toneladas de grão, 3 de soja, mais 6 de milho. Sim. Ora, com 9 mil quilos de grão por hectare, entre milho e soja, nós produzimos 4.400 quilos de suíno, 4.400 quilos de frango, né? Então, nós temos essa possibilidade. Agora, o objetivo maior deve ser realmente a verticalização da produção. Nós temos que investir mais
no rendimento, na produtividade. A própria FAO, naquela carta famosa de 16 de outubro de 2013, ela já dizia que a produção de alimentos no mundo, 70% deverá vir do aumento da produtividade, 20% de aumento de áreas e 10% pela redução de perdas de colheita, perdas de transporte, perdas de armazenamento. E eu queria mostrar para você só um cálculo assim, ó, o que é o nosso desafio, porque quando nós investimos em produtividade na mesma área, na verdade, nós poupamos recursos naturais. Então, além de ser uma prática importante para o aumento do rendimento da lavoura, da rentabilidade da propriedade, da ativação do agregado econômico todo, inclusive as divisas na exportação, ele ainda representa um ato também, uma prática ecológica. A FAO está dizendo que em 2050, daqui a 30 anos, 29 safras, nós temos para chegar lá, o mundo vai precisar de 600 milhões de toneladas de soja. Nós produzimos, na última safra, 363. Então, nas próximas 29 safras, o mundo terá que aumentar em 237 milhões de toneladas a produção de soja. Vejam que tamanho é esse mercado. E lá em 2050, o Brasil terá que produzir 40% da produção mundial de soja. 40% de 600, nós temos que chegar a 240 milhões de toneladas. Produzimos agora 134. 240 menos 134, nós temos que aumentar, nos próximos 29 safras, em 106 milhões de toneladas de soja. Se nós aumentarmos a área de soja, digamos, respeitando os 20% da FAO, sair de 38 para 45, o nosso rendimento médio, a produtividade, terá que chegar a 5.333. Ela foi nessa safra de 3.523. Quer dizer, nós temos que aumentar em 1.810 quilos por hectare nos próximos 29 safras, 30 anos. Dividindo isso por 30, nós temos que aumentar em pelo menos um saco de soja por hectare ano. Esse é o desafio. Então, o agricultor, como são muitos fatores que influem, ele, nesse momento, ele precisa saber exatamente no diagnóstico da propriedade por que naquela gleba ele colheu um pouco menos. Se ele descobrir, se ele fizer o diagnóstico adequado, buscar assessoria agronômica, inclusive, para isso, e ele for elevando, nós vamos paulatinamente, melhorando um pouquinho em cada prática, nós temos que atingir. Nós estamos com uma média histórica, um crescimento linear de rendimento no Brasil, em torno de 42 quilos. Nós precisamos chegar a 60 quilos. Aumentar um saco, a média nacional, de forma linear, um saco por hectare ano. Claro que nós temos os altos e baixos, em função do clima, mas linearmente de um saco. Então, temos que investir mais em tecnologias de manejo para aumentar a produtividade do que na abertura de novas áreas. Professor, adorei esse cálculo no final, acho que é isso que deixa claro para o produtor brasileiro como ele tem demanda para tudo aquilo que ele está produzindo, como o consumo cresce ao mesmo, talvez num ritmo até um pouco mais acelerado do que a própria produção, e é isso que mostra que realmente é um desafio importante, mas é um desafio que a gente tem em total espaço e práticas e tecnologia e muita pesquisa e muito estudo em cima da agricultura brasileira para conseguir. Então, acho que esse cálculo arredonda muito bem o nosso comentário. Nós certamente estaremos juntos ao longo dessa próxima temporada para continuar entendendo como que a safra 21-22 do Brasil está se desenvolvendo. Eu agradeço muito pela companhia do senhor aqui conosco. É sempre um grande prazer recebê-lo. Para nós é uma honra poder ver o senhor dividir conhecimento conosco, né? Então, muito, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Como eu falei, certamente estaremos muito juntos ainda nessa nova safra que está só começando. Obrigada, professor. Carla, é sempre um prazer participar desse bate-papo contigo e chegar até os que te acompanham, assistem e acompanham o Notícia Agrícola, e estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos. Obrigada, professor. Para o senhor também, excelente terça-feira, bom restinho de semana. Até mais. Obrigado. Obrigada, professor.
Senhoras e senhores, professor Elmar Floss, né? Sempre muito mais do que a gente espera, né? As entrevistas do professor Elmar são sempre surpreendentes. Esse cálculo do final, que nos mostra que nas próximas 29 safras a gente tem que aumentar uma saca de soja por hectare, acho que é um desafio aceitável, né, para o sojicultor brasileiro, que muitas vezes consegue trazer muito mais do que isso, temporada a temporada. O professor trouxe aqui algumas preocupações que ele tem, principalmente em relação ao clima, mas traz esse posicionamento do produtor brasileiro justamente trabalhando em garantir que vai começar a safra e dar continuidade a ela com práticas que possam ali garantir um manejo que possa mitigar possíveis adversidades climáticas que possam vir a aparecer na sequência aí da safra 21-22. Como eu falei, em mais algumas semanas a gente já começa a plantar, né? A gente termina o vazio sanitário no Paraná ali no dia 10 de setembro, Mato Grosso no dia 15, que são os dois maiores produtores do Brasil. Aí a gente vai, né, vendo os vazios terminarem e a safra começar, e se Deus quiser vai dar tudo certo, vai ser uma safra muito boa. Se você está chegando agora nessa entrevista, já já ela vai estar disponível para ti na íntegra aqui no Notícias Agrícolas, para que você pegue todas as dicas de ouro do professor Elmar Floss e faça uma safra excelente. Esse é o nosso desejo aqui no Notícias Agrícolas, já que a gente está começando a nova temporada, uma temporada que tem espaço aí para ser a maior safra de soja da história da sojicultura global. Então, boa sorte para você que é sojicultor. A gente está aqui torcendo e te trazendo informações em primeira mão para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Segue a nossa programação, continue conosco. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.